Olá, estou aqui para falar de 3 artigos do Código Penal. São eles o 329, 330, 331, 350 e também um pouquinho sobre a Lei 4.898 de 65. O artigo 329 trata sobre a resistência. A resistência significa opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça ao funcionário público competente ou a que lhe esteja prestando auxílio. Um exemplo de resistência seria quando um policial, em flagrante delito, precisa algemar um sujeito e o qual revida com violência ou ameaça e resiste à prisão. Isso é a resistência. O artigo 330 fala sobre desobediência. A desobediência é desobedecer à ordem legal de funcionário público quando não há também o emprego da violência e ameaça, diferente do 329. Neste caso, da desobediência, simplesmente o sujeito não cumpre a ordem determinada por funcionário público. Um exemplo seria quando um delegado notifica um sujeito para comparecer numa delegacia, prestar um depoimento, e o sujeito não comparece. O artigo 331 fala sobre humilhar o funcionário público, com dolo, de fazer isso, com ofensa. O sujeito, um exemplo de desacato seria quando o sujeito se dirige a um policial e diz que ele é um policialzinho, que ele não faz nada, ou que ele chega, ou chega no fórum, também diz que o processo dele não anda porque ninguém faz nada. Ele simplesmente humilha e diz que a função ali do funcionário público não está sendo cumprida, enfim, tem o dolo de humilhar, e fazer vexame, com vexame, principalmente. O artigo 350, em contrapartida, fala sobre o abuso de poder do funcionário público. O artigo 250 determina o seguinte, que é ordenar, executar medida privativa de liberdade individual sem as formalidades legais ou com o abuso de poder. Então, no artigo 250 e seus incisos, está bem claro o exercício arbitrário do abuso de poder praticado por funcionário público. Como exemplo de funcionário público, ali a gente tem o próprio policial militar. Neste caso, com abuso de poder, ele recolhe o sujeito à prisão sem as devidas formalidades legais. Ele vai estar praticando um abuso de poder. Já a Lei 4.898 de 65, esse é o artigo 1º, ela dispõe do direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa civil e penal contra as autoridades que, no exercício de suas funções, cometerem abusos. Então, aí nos artigos 3º e 4º desta lei, está tipificado tudo que, no caso ali, os funcionários públicos cometem com abusos. Como exemplo de autoridades, a gente tem os serventuários da justiça, os guardas civis, militares, etc. Tem vários. Então, assim, levando para fazer um comparativo, levando em consideração um comparativo entre os 3 primeiros artigos expostos e também o 350, juntamente com a Lei 4.898, a gente vê, de um lado, o sujeito que não cumpre com o seu dever de cidadão, no caso ele descumpre a questão da resistência, desobediência, comete desacato. E por outro lado, a gente tem a questão do abuso de poder, onde que
acabam se prevalecendo do cargo público para então cometer também atos ilícitos, né? Então, seria essa a minha exposição de hoje, né? Só comentar um pouquinho sobre cada artigo e também, né, fica para se pensar, né, do que ocorreu do último ano para cá, sobre as grandes manifestações no nosso país, sobre tudo que a gente acompanhou pela mídia, pelos jornais, referente tanto pela questão do cidadão brasileiro, né, do sujeito ativo, passivo, né, e também pelo outro lado, né, da questão do cargo, né, da função pública, se está sendo cumprido corretamente, né, os seus direitos, os seus deveres e obrigações como cidadãos brasileiros. Então, portanto, por hoje é só. Agradeço a atenção de todos e tenham uma boa noite.